E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/ninodenani. A intuição espiritual ela é um campo muito difícil de ser dito, tá? Por quê? Exatamente porque a intuição física ela é um processo inconsciente. Então é difícil você diferenciar inconsciente, o que você tem de processo inconsciente do que você tem de contato mediúnico, porque o contato mediúnico não dá para medir. Né? O contato da sua inconsciência até dá usando neuroimagem, usando tipo fazendo num tomógrafo, alguma coisa assim, né? Sei lá, com colocando os fiozinhos na sua cabeça, essas coisas todas. Mas a intuição não dá. Então, falar de intuição espiritual versus a ansiedade aqui, que eu não entendi exatamente o que é ansiedade de pensamento, mas falar de intuição no âmbito espiritual, para a gente tentar tratar alguma coisa aqui, a única coisa que eu posso falar é vai num terreiro ou num centro espírita para tentar te ajudar com isso. O que eu acho que foi pedido é, Nino, quando eu tô com muita ansiedade, eu consigo ter impulsos intuitivos? Ou a ansiedade atrapalha a intuição? Como foi dito, e por isso que eu fiz todo esse prólogo, a ansiedade, na verdade, ela é causada por uma forma da intuição. O medo que você tem é intuitivo, na imensa maioria dos casos, né? Você tem medo nesse sentido quando você encara uma situação de risco, né? Encara uma situação que eu chamei aqui de incerteza. Como é que foi? Eu dei outro nome para isso. Ameaça. Você vai encarar uma ameaça e você vai agir intuitivamente com aquela ameaça. Então, a intuição, na verdade, ela é um processo que auxilia a sua ansiedade de algum jeito. Claro que eu não estou falando com isso que a intuição ela é ruim. A gente vive por causa da intuição. A gente escova o dente usando a intuição, a gente dirige usando a intuição e muitas coisas dão respostas muito melhores utilizando a intuição, tá? Tudo tem sempre dois lados, beleza? Agora, se você falar para menino, num terreiro, eu vou fechar meu olho para dar asas à minha intuição espiritual, só que nesse momento eu tenho ansiedade. Como é que eu trabalho isso? Primeiro, você tem que parar, pensar no que está rolando, para você tirar a informação da sua amígdala cerebral e fazê-la rodar para o seu córtex pré-frontal. Né? Nesse momento que você racionaliza, você fala, bom, tenho medo de quê? De ser julgado pelas pessoas lá fora, de incorporar um demônio. Se é incorporar um demônio, eu tenho medo por quê? Eu estou num lugar onde eu estou seguro, outras pessoas atuam comigo ali. Então, qual que é meu medo? Racionalizando isso, você tira a amígdala do jogo e coloca o negócio no córtex pré-frontal. E aí o medo passa. Ou pelo menos você vai ter uma indicação do que você vai ter que trabalhar. Ah, eu tenho medo porque eu tenho medo do julgamento das pessoas do lado de fora, isso me deixa ansioso. Então talvez você tenha que conversar com outros médiums, né, ver o que está rolando, para que você torne aquela atitude mais normal. O próprio desenvolvimento mediúnico, com o tempo que você vai fazendo, o treinamento, assim como eu falei do exército, vai tirando esse medo da sua amígdala e jogando para o pré-frontal. E aí com o tempo você até para de pensar assim. Mas é tudo um processo, eu acho que foi isso que vocês perguntaram, é um processo de treinamento, beleza? Tem alguns medos que são completamente irracionais, né? A Tracy geralmente fala, né? Você tem medo mesmo ou você tem susto das coisas, né? Tipo, você tá lá parado, de repente vem um bagulho e você assusta. Susto é natural, né? É a sua amígdala trabalhando. Agora, o medo é medo de quê? Do espírito te bater? O espírito é imaterial, ele não vai conseguir te bater. Como a gente falou lá na live do Comino, né? O espírito, ele faz o que você deixa. A porta é de dentro para fora, a abertura. Não é de fora para dentro. Ele não arromba essa porta, é de dentro para fora. Você que abre. Então, como é que isso está sendo trabalhado na sua cabeça? Racionaliza, lê a respeito, estuda, conversa com outros médiums, com outros magos, com outras pessoas que compartilham da mesma coisa que você, para isso parar de ser tão complicado. Beleza? Eu acho que eu consegui resumir bastante. Usei os 30 minutos que eu geralmente uso, né? Geralmente eu deixo a primeira parte para 20, ocupei 15 minutos a mais aí, mas espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Vamos bater papo? Primeiro, boa noite para os demoninos.
Nossa, tem realmente pouca gente hoje, né? O que é? Todo mundo na balada, no meio da pandemia? Boa noite para Valzê, Valdir Eduardo Ruas, Júlio Scopel, Bruno Silva, Cali Santos, Carlos Chocolate, Guilherme Lacerda, Yuri Pereira, Goethe Sistema de Evocações, Eliton Santos, Juliana Souza, Paulinha Lóquio, a modelete do Instagram, Rafael Gonçalves, Roberto Mandsteingitz, Valzevald, o meu medo vem da ideia inserida de que são demônios. Cara, mas eu vou te contar um negócio, ô Vals. São demônios. É tudo uma questão de o que significa a palavra, né? A palavra demônio vem da palavra demon grega, que quer dizer espírito. Né? Então, tipo, o guerreiro que eu falo aqui nas histórias do mago é um demônio. Mas é um demônio por quê? Porque ele é um espírito simpático a mim. Sacou? Não tem problema. Vou te contar outra coisa, Vals. Não importa o tamanho do capiroto que for. Se você for de boas com ele, ele não tem por que não ser de boas com você. Sacou? E mais, né? Por exemplo, quando eu falei lá, na mansão ocultaria vai ter o Spook fazendo uma experimentação à noite com Tabaouija. Cara, tem eu lá, tem o Spook, vai ter a Paula lá, a Tracy. Se der ruim alguma coisa, tá a gente lá para resolver, né? Somos experimentados, o Rodrigo tem 500 anos disso, eu tenho 20 anos disso. Então, tipo, é uma galera experimentada, não tem por que ter medo, sacou? Mesmo se for um demônio, cara, eu fiz a evocação de Valak lá, eu até fiz uma conexão com ele para dar uma mensagem, né? Deixei até as pessoas perguntarem coisas que eu, um elo telepático lá, ia passar a resposta. Ele foi curto e grosso, mas ninguém saiu machucado. Sacou? Por quê? Porque a gente tratou o cara com respeito, né? Tipo, lembra da lei hermetista? Da relação? Tanto no dentro como no fora? Então, se eu trato o cara bem, não tem por que ele me zoar, né? Primeiro, eu não obriguei o cara a chegar. A gente nunca obriga, a gente pergunta, né? A gente pede. Ô, brother, dá pra você chegar aí e falar uma coisa com a galera aí? Meu relógio descarregou, cara. Se sim, beleza. Se não, a gente entende. Né? Aí o cara quis vir, então se ele já quis vir, ele já veio de boa, porque ele quis vir, certo? E aí a gente tratou o cara com respeito, não xingando, não zoando, não maltratando, não tem por que ser ruim pra gente.